Wariwani, Paracaria, Wariwani, Jaburuaba, Wariwani, Pazeda, Wariwani, Waiwaia, Wariwani. Paracaria, Wariwani, Jaburuaba, Wariwani, Pazeda, Wariwani, Waiwaia, Wariwani, 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 Paracaria, Wariwani, Jaburuaba, Wariwani, Pazeda, Wariwani, Waiwaia, Wariwani. A gente tem uma perspectiva agora, esperando que as coisas mudassem, está querendo que realmente aconteça, né? É que os povos indígenas sejam valorizados em todas as artes, não só na literatura. Povos indígenas são artistas natos, né? Tem cantores, tem artistas plásticos, tem escritores, tem o pessoal da dança, tem o pessoal do esporte. Então, assim, eu acho que a cultura em geral indígena, ela tem que ser conhecida. E a gente espera que nesse período agora, né, que venha assim, de uma forma que seja valorizada mesmo, né, que a população brasileira conheça a nossa contribuição. É isso que eu espero. Nossa. Camu, vamos falar um pouquinho de ti? Você está aqui, quem é o Camu? De onde veio? Como chegou aqui? E aí a gente entra nessa parte do livro. Sim, é claro. Primeiramente, pessoal, boa tarde, Caimete Pano. Então, eu sou Camundã, Waptiana, do povo Waptiano, né? Camu significa sol, Dan significa filho. É o meu nome indígena, né? Eu nasci lá em Boa Vista, Roraima. Estou aqui há mais ou menos uns 15 anos no Brasil. Vim passar 2 anos somente aqui, para trabalhar, é claro. E acabei entrando aí nessa questão da defesa ambiental, defesa do cerrado, defesa dos povos indígenas, né? E vamos dizer assim, aqui eu comecei a entender a luta, né, dos povos indígenas, a luta pelo meio ambiente, a luta aonde você está inserido, né? A gente vai aqui conversar com você um pouquinho sobre essa proposta de trazer a sua experiência de vida para dentro do universo da educação formal. Porque, assim, eu sou professora, eu vivencio a educação do campo, tenho honra imensa em sou apaixonada pela educação do campo, nunca tive a oportunidade de trabalhar, né, com uma criança indígena. Mas tive a oportunidade e tenho a oportunidade de trabalhar com crianças com identidades voltadas, né, a FNL, MST, CALONS, e sei da importância que é nós, enquanto professores, acolhermos a identidade, a diversidade cultural que esse Brasil possui. Né? O quanto é importante essa criança ali na sua construção, no seu pertencimento, ser bem acolhido. E aí... E aí você estava contando para mim um pouquinho por que você tornou-se autor infantil. Eu acho que o Brasil tem sede. Aliás, não só o Brasil, né? O mundo todo tem sede
sede do conhecimento, de entender como é que os povos indígenas eles se relacionam com esse meio ambiente, com essa conexão que tem, né, que a gente não chama de meio ambiente, né, nós chamamos nossos irmãos, né, a água, os animais, a floresta, tudo mais, nossa casa, né, mas essa coisa de escrever realmente não me pertencia. Nós temos como costume, os povos indígenas, a oralidade. A gente sempre tem essa maneira de ver o mundo, de passar o mundo de pai para filho, de avós, né, para pais, e assim vai, né, de pessoa a pessoa. E eu gostava muito de contar história, né? Aliás, gosto muito de contar história. E a gente viveu numa comunidade durante 9 anos aqui em Brasília, e aonde não tinha energia, não tinha infraestruturas básicas, né? E ainda não tem, né? Tem muitas comunidades que moram no centro de Brasília e não tem infraestrutura básica. E o nosso costume era esse, o passatempo da família, dos amigos que visitavam a gente, era sentar na beira da fogueira, colocar os nossos sonhos, colocar as nossas perspectivas, discutir os nossos problemas, né, que tinha em relação ao indígena em situação urbana, né? E como é que a gente via esse mundo? O nosso olhar vai para além do que a gente está lá, né? Vai para aquilo que a gente quer, né? Como é que a gente pensa esse mundo? E daí eu contava as minhas histórias, né? A história dos meus pais, para os meus filhos, para os meus amigos, para as pessoas que estavam lá interessadas em ouvir as minhas histórias, né? Mas um dia, sentado na fogueira, contando para os parentes, eu comecei a contar as minhas histórias, porque aquelas que eu fazia, elas já tinham se esgotado. E aí eu comecei a contar a história para os meus filhos. A primeira intenção é essa, para que eles não esqueçam as suas raízes. A gente está vivendo num período muito acelerado, na qual os nossos jovens, principalmente jovens indígenas, estão deixando de falar a língua materna. Isso aconteceu há muito tempo atrás na colonização, né, que éramos forçados a ter nome em português, né, não um nome na língua materna. Paracaria, Guariuani, Jaburuaba, Guariuani, Paiueda, Guariuani, Guaiuaia, Guariuani. E eu queria deixar um legado para os meus filhos. E aí nasceu a Árvore dos Sonhos, que é uma história que conta da violência cometida contra os povos indígenas, mas também tem uma perspectiva de a cidade olhar a gente de outra maneira, né? Que o livro ele termina com o último indígena na cidade, sozinho, numa fogueira. E daí as pessoas elas vão buscar conhecimento naquele último representante indígena, né, que mora naquele local. Esse é o meu primeiro livro, chamado dos Sonhos, e aí depois dele veio o Sopro da Vida, para ensinar com Naimã, as Águas do Cerrado, né? Então ela nasceu para os meus filhos primeiramente, mas aí veio as pessoas, né? Veio o interesse também em deixar alguma coisa, como eu estava falando, para as escolas, para que as escolas comecem a debater. Nós temos uma lei que ela não é implementada. Nós temos a Lei 11.645, 2008, que foi feita, mas ela não é implementada nas escolas. Então é necessário que o governo, né, eles acionem isso e comecem a divulgar a cultura indígena. Nós temos uma diversidade de povos ali para poder serem conhecidos. A gente tem que fazer uma memória do que aconteceu. A gente não pode esquecer das atrocidades que aconteceram com os povos indígenas. E isso é importante. Nós não vamos esquecer, mas
população brasileira, a população mundial, tem que saber também, né, como a gente é invisível, como a gente contribui para não ter as mudanças climáticas, como a gente cuida de um território que contribui para esse mundo estar vivo ainda. E isso tem que ser valorizado. Agora, com essas novas mudanças no governo, com o Ministério Indígena, com a saúde indígena, com a presidente da FUNAI, a primeira presidente da FUNAI, né, com as deputadas do COCAR, né, a bancada do COCAR, a gente realmente seja valorizado, né, a gente possa aparecer de uma maneira positiva, que o Brasil ele reconheça essa dívida histórica que tem com os povos indígenas, né? Essa reparação histórica tem que acontecer. Chega de genocídio, chega de morte de criança, chega de pessoas morrerem por desnutrição. Isso não poderia ter acontecido no dia de hoje. Como assim? Num país rico, um país diverso, né? Que é o maior produtor de alimento e mata o seu povo. Isso não pode acontecer nesse período. Eu espero que a gente realmente demarque muito o nosso território. Eu espero que a cultura indígena seja valorizada. Eu espero que Sônia Guajajara realmente consiga fazer muita coisa dos Ministérios dos Povos Indígenas. Que a Joênia Wapichana consiga demarcar os nossos territórios. Que a saúde indígena realmente aconteça. E que as deputadas defendam ali, né, a vida dos povos indígenas aqui no Brasil. É isso que eu quero que aconteça. É isso que eu espero que a gente possa ter uma paz. Eu sei que é difícil, mas uma paz... a paz não quer dizer que é falta de guerra, né? Sempre vai ter, né, isso aí. Mas uma paz é que a gente possa realmente ver nossos filhos crescerem sem ter que morrer de fome. Que não haja mais nenhuma morte. Wari wani,